Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bom, Deus sabe que eu gostaria de estar aqui soltando fogos e feliz da vida, não que eu esteja triste, tá? Porém, contudo, todavia, no entanto, a gente tem que ter calma, antes de mais nada. Bom, muita gente sabe aí que dia 15 agora o Conselho de Ministros aqui na Espanha se reuniu e aprovou um anteprojeto de lei, tá? Aprovou um anteprojeto de lei, ou seja, não é uma lei, não existe lei nenhuma, quero que fique bem claro isso aí, tá? Um anteprojeto de lei referente à antiga lei a 52/2007, que era a Lei de Memória Histórica, aquela que até por sinal foi pela qual eu consegui a minha nacionalidade, né? E que abriu para os netos e tal. E essa lei, esse anteprojeto de lei, eu tenho que deixar isso bem frisado, ela passa a se chamar, né, segundo a vice-presidente Carmen Calvo, a Lei de Memória Democrática. E o pessoal me procurando direto aí, logo no dia que saiu a lei, o projeto de lei, muita gente me procurou, aí agora vai, não sei o que, não sei quanto. Bom, gente, vamos lá. Eu pesquisei aqui, não só no site da Moncloa, que é a sede do governo, no Senado, no Congresso, na internet aqui e tal, não existe ninguém, não foi divulgado o texto legal desse anteprojeto de lei. Eu procurei até nos sites dessas empresas de advogados e não sei o que fazem, e não, nem eles têm alguma coisa, tá? Ou seja, o texto legal, ele tem 5 títulos e 66 artigos. E desses daí a gente não tem nada. Os títulos eu tô aqui com vários sites de jornais e tal. E aqui fala, né, que em 15 de setembro foi aprovado um anteprojeto de lei que seria para trocar a antiga lei de memória histórica, aí fala algumas coisas, até fala, a lei tem 66 artigos em 5 títulos, tá? Sobre direito da verdade das vítimas. Bom, gente, em suma, a maior parte disso aqui fala sobre as vítimas do franquismo, sobre as vítimas da ditadura. Então, o texto em si fala sobre o Vale dos Caídos, que é onde eu já falei isso aí em outros vídeos. E a única parte que fala alguma coisa aqui da reconhecimento de vítimas de trabalhos forçados, etc. Aí vem aqui. Esse é o ponto que fala, que eu sei que é de interesse de muita gente, é do meu interesse também. A aquisição da nacionalidade espanhola para os descendentes de primeira e segunda geração de espanhóis exilados à causa da guerra ou da ditadura, e os voluntários da época, voluntários integrantes das brigadas internacionais, poderão adquirir a nacionalidade. Os anteriores, o que eu falei sobre os descendentes, adquirem a nacionalidade normalmente pelas vias normais, apresentando apresentando a documentação normal. Esses das brigadas internacionais teriam a nacionalidade por carta de naturaleza. Carta de naturaleza é onde o rei, coisa assim, que concede a nacionalidade, certo? Então, ou seja, ficou muito estranho. Até muita gente me chamava, fala aí, não sei o que. Eu falei, gente, não vou falar nada porque não dá, não tem nada. Aqui a gente só tem coisa de jornais, de periódicos, né, que falam sobre alguma coisa, mas não tem algo assim que eu poderia dizer, afirmar, tá aqui, tem o timbre do governo, tem o timbre do Senado, isso é algo oficial,
É tudo coisa de jornal. E todos esses dias, né, hoje já dia 17, e o pessoal mandando para mim no Instagram, mandando para mim na página do Viver na Galícia, que não, tá aí, eu já sei. Hoje até por coincidência um seguidor falou, não, agora é oficial, tá aí, pode olhar. E eu fui procurar, porque ele dizia assim, que a senadora Sara Vidjar, para quem não sabe, a senadora Sara Vidjar é uma daquelas que está com um projeto, também tem um projeto de lei que foi colocado em final de 2019, princípio de 2020, também sobre o mesmo assunto. Porém, o projeto de lei dela fica muito mais para nós, assim, para quem está interessado no detalhe de nacionalidade, é muito mais completo. E aí agora tem aqui uma entrevista dela, né, pela Lei de Memória Democrática. Aí fala aqui, a nova Lei de Memória Democrática, isso aqui está no jornal periódico Espanha Exterior, e está aqui, a nova Lei de Memória Democrática, isso aqui segundo a senadora Sara Vidjar, se limita a eliminar requisito de 1 ano de residência em Espanha para o acesso à nacionalidade dos descendentes de exilados. Certo? Então o que? Aqui na proposta, isso aqui a senadora deve ter o acesso, deve ter tido acesso ao anteprojeto de lei completo, e ela aqui está confirmando que existe uma parte que diz que concede, que elimina o requisito de 1 ano, que eu saiba, a forma que tem que exige 1 ano é o arraigo familiar, certo? Você ter descendência de um espanhol, ser filho de espanhol, mas ser maior de idade, você tem que ter 1 ano, aquela coisa toda. Isso aqui, pelo que eu entendi aqui, eliminaria esse 1 ano. Então vamos ler aqui, a entrevista dela, a senadora Sara Vidjar considera que, para ver como ela teve acesso à lei, ela considera que a disposição adicional 7ª desse anteprojeto não responde às demandas do coletivo. Apesar que ela adverte que a boa vontade do governo para chegar a um acordo nessa matéria é muito otimista, e sobre as possibilidades que através dessa lei se solucione o acesso à nacionalidade dos descendentes. O que ela quis dizer aqui, que ela não vê essa abertura que ela gostaria que tem, mas ela percebe que existe uma boa vontade do governo, do executivo, para que se consiga conversar a respeito das demais coisas. Vamos continuar lendo aqui o que ela fala na entrevista. Aqui, o que mais ela diz? O anteprojeto, eu vou tentar fazer a tradução aqui, né? O anteprojeto da nova Lei de Memória Histórica, aprovado Memória Democrática, aprovada pelo governo, né? Inclui uma disposição adicional 7ª sobre a aquisição da nacionalidade espanhola, que diz o seguinte, vou em espanhol aqui: Los nacidos fuera de Espanha de padre ou madre, abuelo ou abuela, ou seja, então nesse anteprojeto já está falando para netos, certo? Abuelo ou abuela que originariamente hubieran sido espanhóis e que, como consequência de haver sofrido exílio por razões políticas, ideológicas ou de crença, renunciar à nacionalidade espanhola, não necessitarão justificar 1 ano de residência legal em Espanha em caso de optar à nacionalidade espanhola, a los efeitos do artigo 22 do Código Civil. Esta declaração deverá formalizar-se em um prazo de 2 anos desde a entrada em vigor da presente lei. Então, o que ela está dizendo aqui? Que esses descendentes, porém, o que me preocupa é exatamente aqui, que está falando de filhos e netos de espanhóis que, por consequência de haver sofrido exílio por razões políticas, ideológicas e de crença, renunciaram à nacionalidade espanhola. E os demais? E os que que foram para outro país, foram para o Brasil, vamos colocar o Brasil, né? Foram para o Brasil por motivo de fome, por motivo de outro tipo de problema. Como ficam eles? Vamos seguir aqui. Ou seja,
Em definitiva, a única novidade que existe é essa aí, é a eliminação de um ano. Então vamos lá. Aí o que fala a senadora? Desde o grupo parlamentar, que é o grupo que ela faz parte, né, que forma parte, consideram que com esta redução não se dá uma resposta a quem ficou fora do processo de aquisição de nacionalidade espanhola, aberto por outra disposição sétima, que era a de 52/2007. Ou seja, naquela lá já tinha muita gente que ficou fora. Ou seja, esse novo projeto de lei não vem para suprir isso, que é o caso do projeto de lei dela, que vem para suprir. Então vamos continuar. Sem dúvida nenhuma, ela percebe que existe uma boa vontade do governo, e a ideia dela, de novo, é negociar com o executivo. A ideia da senadora Sara Villar, além da proposta da proposta de lei que ela já tem em andamento, né, que consta na pauta do Senado, está lá pendente de apreciação, mas está lá para quem quiser olhar. Aí ela diz aqui que negociar com o executivo para ampliar essa disposição adicional 7ª na Lei de Memória Democrática e dar uma resposta satisfatória àqueles que se quedaram fora, que ficaram fora do anterior processo de aquisição da nacionalidade. Aí aqui ela elenca a proposta que é dela, né, que ela quer colocar junto com essa proposta, quer adicionar essa proposta de lei do governo, que seria o quê? Vamos ver. O que é mais importante, eu acho que o mais interessante, a nacionalidade de origem aos filhos nascidos no exterior de mulheres espanholas que perderam a nacionalidade por se casar com estrangeiro antes da entrada em vigor da Constituição de 78. A segunda hipótese que ela falava, que ela também está no projeto de lei dela, se refere a possibilitar a recuperação da nacionalidade daquelas pessoas que embora sendo espanhóis que eram espanhóis de origem, não ratificaram, perderam porque não ratificaram. Muitas crianças que foram registradas, mas tinham que ter ratificado a nacionalidade até os 21 anos e não fizeram, e acabaram perdendo. Recuperar isso aí sem nenhuma burocracia. O terceiro, poder solicitar a nacionalidade os filhos maiores de idade, daqueles dos espanhóis que teve essa nacionalidade reconhecida na Lei de Memória Histórica. Esse é o meu caso, meus 2 filhos. Quando eu solicitei a nacionalidade, eles eram maiores de idade e não tiveram direito, certo? Então, esse é outro. Aí fala do otimismo que ela tem a respeito disso. O texto é muito comprido, vou ver se eu pego o link aqui, deixo nos comentários, tá? Mas tentando trocar em miúdos e alertando principalmente o povo aí, gente. Não existe lei alguma aprovada, tá? O que existe é um anteprojeto de lei aprovado pelo Conselho de Ministros, mas ainda não se transforma em lei, porque da mesma forma, como dizem aqui, isso é um embrião, ele vai ter que passar pelo Senado. Lá no Senado, a própria senadora já está falando que ela vai conversar com o governo, porque ela quer ampliar esse anteprojeto. A vantagem é que, como é um anteprojeto elaborado pelo governo, pelo executivo, quer queira, quer não, tem um peso maior, certo? E como hoje o governo que tem uma maioria boa, tanto no Congresso quanto no Senado, a probabilidade dessa lei proposta pelo próprio governo, dela ser aprovada, é muito maior. E também de caminhar um pouco mais rápido. Porque fora esse tema da nacionalidade, o tema que mais pesa dentro desse anteprojeto de lei é o tema de acabar com as associações. Acabar com as associações não eliminar o uso do dinheiro público para fundações com o nome do Franco ou qualquer outra que tenha qualquer conotação ligada ao franquismo, à ditadura, esse tipo de coisa, entendeu? Então eles querem aprovar essa lei porque isso
para mim, me parece que o principal cerne mesmo dessa proposta de lei é esse tema do passado, da ditadura e etc. Porém, graças a Deus, nós temos essa senadora que ela quer reparar esse grande erro que ficou da 52/2007, que é a Lei de Memória Histórica. Então, não tem lei nenhuma, gente, tá? Vou ficar cansando de falar aqui, mas não tem. Vamos torcer. Uma coisa que eu falo aí, por exemplo, eu voto aqui e todo brasileiro que está, todo estrangeiro que tem nacionalidade, que está aí no Brasil e tem direito a voto, pode até votar do Brasil, eu sei que muita gente não faz isso, mas pode entrar em contato com o senador aqui, tem no site, tem o e-mail, tem um monte de coisa, a própria senadora Sara Vidal tem Twitter, tem o Facebook, entra em contato, se manifesta, gente, sabe? Não, vamos lá, manda até pro Pedro Sanches, se for o caso, entendeu? Mas a gente também tem que fazer nosso barulho, sabe? E em suma é isso aí, não existe nada, ou melhor, nada não, existe, né? Mas é um embrião, é um projeto de lei que eu continuo com esperança. Eu sei que tem um monte de gente pessimista aí, um monte de gente que é o que eles chamam de água fiestas, né? Que é cheio de querer jogar um balde de água fria na esperança alheia, mas não é meu caso. Eu torço muito para que essa lei, para essa ou qualquer uma, mesmo que essa venha, é só essa aí que contemple poucas pessoas, mas já é alguma coisa, tá? Eu fico feliz para quem vai conseguir, né? Mas vamos torcer para que a senadora consiga encaixar todas essas hipóteses, esses pedidos dela dentro dessa lei do governo, que aí quem sabe saia mais rápido, tá bom? Então é isso. Fica qualquer coisa, novidade, a hora que sair o texto completo, eu posto, eu faço um novo vídeo, eu posto o texto completo e vamos só ficar atento, tá bom? Mas por favor, gente, não fiquem alimentando esperanças demais. Tem esperança, mas não demais, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu dislike também se quiser, mas por favor me fale aí por que você não gostou, tá bom? Então, clica no sininho para receber os próximos vídeos, compartilha, tá bom, gente? Interessante compartilhar aí informação, e é isso aí, tá? E por essas e outras que eu continuo sempre dizendo, é por isso que nós viemos viver na Galícia, ok? Fiquem com Deus.